Esse vídeo trata da instalação do PostgreSQL, mas ele tem um propósito duplo, tanto mostrar o passo a passo de como fazer a instalação e alguns poucos detalhes que são realmente relevantes, e a segunda parte é como usar o pgadmin para a gente poder administrar, criar tabelas, fazer algumas consultas, interagir com o banco de dados. Então você pode fazer o download do PostgreSQL nesse link, né? Aqui vai ter a parte de downloads, é clicar na parte de downloads, escolher o PostgreSQL entre os downloads que aparecem aqui. Aqui a versão que a gente instala é a versão 13.2, no caso vou instalar para um Windows de 64 bits, né? 13.2.1, né? Essa versão. Vai para o download, faz o download, executa o programa de instalação, vai seguindo aí as etapas. Antigamente eu tinha algum problema com o Kaspersky instalado, aí eu desativava para instalar o PostgreSQL. Hoje em dia isso já não se mostra como um problema, mas se caso apresente alguma dificuldade em iniciar o servidor depois da instalação, experimenta reinstalar com o antivírus desabilitado. Ele vai sugerir instalar em Program Files PostgreSQL /13, é aceitar o local da instalação, né, para quem vai trabalhar com testes e desenvolvimento, né. Aqui todas as opções marcadas. Volta aqui para essa tela e aí vai mostrar o local de onde vão ficar os bancos de dados. Como são bancos de teste, não tem problema ficar junto aqui praticamente com a instalação. Numa instalação voltada para banco de dados de produção, provavelmente os diretórios de dados estariam em alguma outra localização, né? Mas aqui você pode aceitar numa boa essa configuração, né? Ele vai pedir uma senha. Por padrão eu acabo usando root e root aqui, sem muitos problemas, para servir de testes aí e os alunos testarem. Se usar outra senha, aí quando for testar códigos que eu disponibilizo, tem que mudar aí a senha que você utilizou, né? Evitar mudar o port em que é instalado o PostgreSQL, porque os drivers normalmente vão tentar, por default, se conectar nesse port 5432, né? Um port de TCP/IP. Evita isso daqui. Muitas vezes você mantém mais de uma instalação de um servidor numa máquina e aí não tem jeito, aí você tem que usar ports diferentes para diferentes instalações, mas não é o caso que a gente vai ter aqui usando para testes e desenvolvimento. Aceita as definições de locale, né? E se nada for feito demais, é capaz ele usar o Português Brasil com 12.5.2, né? Aceitar aí o que ele mostra de opções e aí segue para essa outra tela aqui de pronto para instalação. Ele começa a copiar as pastas, né, da instalação, e aí no final a gente pode já rodar esse Stack Builder aqui, né, que não deixa de ser interessante. Não precisa instalar, mas isso pode ser feito num outro momento, né, mas nada contra você fazer algumas instalações aí. Seleciona o servidor que está instalado, né, ele foi instalado e configurado para o port 5432, né. E aí o que eu marco aqui são esses pacotes de drivers, né, o NPGSQL é para .NET, né, o JDBC para Java, ODBC para um modo mais geral, aí pode ser usado com várias linguagens, aquela coisa que o pessoal fala, né, quando nada der certo você tenta se conectar por ODBC, né. Muitas vezes não vai precisar usar isso daqui. E nos testes que a gente vai fazer com o Maven, não vamos usar essas instalações aqui. Nós vamos fazer o download pelo próprio Maven do driver que a gente vai utilizar para JDBC com Java. E aqui daí ele vai copiar e instalar esses drivers, né, para .NET, né. Não tem muito aí o JDBC, né, também deixa instalado em um diretório, né, mas nada muito significativa essa parte aqui.
E com isso conclui-se a instalação e agora na próxima parte da apresentação a gente vê como usar o pgadmin 4. Então agora eu vou mostrar aqui um passo a passo de como que se pode criar bancos e tabelas com o pgadmin 4, além de inserir dados e fazer pesquisas, né? Então eu vou querer fazer uns Hello World aí com Java, né? E vou precisar de um banco de dados chamado teste. Dentro desse banco tem uma tabela chamada message, né? Então vamos em frente aqui com o pgadmin 4, né? Usei a senha root para ele, né? E vou me conectar com o usuário Postgres. Então abro o pgadmin 4 e venho aqui em databases, né? E com o botão direito do mouse, né? Create database. Database, né? Uso o botão direito, né? Abre esse pop-up, né? Create database. Em database a gente vai jogar o nome de teste, esse vai ser o nome do nosso banco. Tem muito mais o que fazer aqui, é criar o banco. Com o banco criado a gente expande, né, o teste esquemas tables, né? Então aqui tem o teste esquemas e aqui embaixo o tables, e a gente vai botão direito novamente, né? Create table em cima de tables. Vai ter uma aba General, ali a gente digita Message, que vai ser o nome da nossa tabela, né, do Create Table, aqui, ó, Name Message. O resto aceita do jeito que está. E vamos inserir duas colunas, uma chamada ID e a outra chamada Text. O ID a gente coloca como serial, o Text a gente coloca como Character Variant 80. O serial ele vai acabar sendo um inteiro com alto incremento. Como a gente vai transformar isso na nossa chave primária, vamos deixá-lo ele como not null, né? E marcar aqui como primary key. O Character Variant tem o mesmo sabor do varchar, né? Tradicional aí de SQL. Então daí a gente coloca também aqui o not null. Não gosto de trabalhar com dados nulos em banco de dados. Aí é a particularidade minha, né, de trabalhar dessa maneira. Que mais? E aí o save vai salvar a tabela, o serial vai dar o sabor de alto incremento, já falamos do Character Var. E outra coisa interessante, né, que o Postgre trabalha com sequences para gerar alto incremento, né? Então o serial, na verdade, né, vai trabalhar com sequence. Quando a gente vem aqui na tabela message, pede o comando de construção dela, né, create table public.message, ele vai mostrar aqui que ele está amarrado aqui, ó, o que é o next vol dele aqui, é um message ID sequence, e aí ele põe um reg class aqui indicando que isso daqui dentro do PostgreSQL significa que é um sequence, né? E aqui dentro de sequences a gente vai encontrar lá o message ID sec, né, que é o nome dado aqui, né, para esse sequence. Tudo isso é criado automaticamente para a gente, e aqui ele deixa com os padrões de incremento de 1 em 1, o menor valor e até o maior valor que você pode chegar. Se você quiser alterar esses valores, é possível alterar. Em raras situações você vai querer fazer isso. No geral, incrementar de 1 em 1 é mais do que suficiente para os nossos usos, né? Uma outra maneira de criar a tabela é entrando diretamente com o comando SQL. E aí, em cima do banco selecionado teste, né, a gente pode abrir o Query Tool. Então aqui o banco teste selecionado, botão direito, abre o pop-up, vem aqui no Query Tool, ele vai abrir um ambiente aqui para se digitar as queries, pode fazer um paste ou digitar o create table, message, não precisa colocar public.message, ele vai adotar isso daqui. Olha lá, o ID serial not null, text character var 80 not null, constraint message pkey primary key ID. Essa parte de baixo aqui não chega a ser necessária, ele vai colocar muitas vezes por padrão para a gente. Versões mais antigas do Postgre pedia esse OIDS igual a false, hoje em dia acho que já não está nem mais se preocupando com esse tipo de construção. Bem dizer, você não precisaria nem colocar essa construção aqui. Aqui se quiser copiar, colar o texto, né? E aí a gente insere alguns dados, né, usando aqui o próprio ambiente aqui do Query Tool, insert into message, os values, né, ID1 e o texto, né, a mensagem, o message aqui, né,
o text Hello World, depois o 2 o La Hyper 5.0 e o 3 Take Me to Your Leader, né? Essas três queries aqui de inserção, né? E finalmente daí você testa, né? Faz um select asterisco from message e ele mostra aqui embaixo os dados que estão inseridos na tabela, mostrando que nosso banco está rodando, operacional, está tudo em paz aí. Então esse é os testes de instalação e testes elementares aí para a nossa aula aí com o PostgreSQL. É isso aí, pessoal. Obrigado.